Bom dia, bom domingo. A paz do Senhor Jesus, crianças. Hoje nós estamos aqui novamente para mais uma aula da IBT online, né? A nossa aula de número 9. Nossa revista é CPAD, estamos no segundo trimestre da revista, na aula 9. Então, vamos lá. Nós temos aí o nosso tópico da revista aí da aula 9, que é o dom de variedade de línguas. É o nosso tema, né? Da lição 9, o dom de variedade de línguas. Data dia 31 de maio de 2020. A lição encontra-se em 1 Coríntios 12, 10, 14, do 2 ao 28. E a Bíblia diz: então todos viram uma coisa parecida com chamas que se espalharam como línguas de fogo, e cada pessoa foi tocada por uma dessas línguas. Atos 2:3. Conhecendo mais de Deus. O apóstolo Paulo alerta aos nossos irmãos coríntios sobre a necessidade de termos uma mente espiritual para que possamos desfrutar das bênçãos espirituais que vêm de Deus. Pois quem não tem o Espírito de Deus não estará habilitado para receber os dons que vêm do Espírito, tendo em vista que não pode compreendê-los. A verdade bíblica são loucura para os infiéis, porque o sentido dela só pode ser entendido de modo espiritual. Uma mente natural não pode compreender as coisas que vêm do Espírito. Isso ocorria com os nossos irmãos coríntios, principalmente sobre as manifestações dos dons espirituais, e trazia muita confusão para a igreja local. Entre tais confusões estava a manifestação de falar em línguas, que precisou ser orientada por Paulo, a fim de que essa dádiva pudesse ser proveitosa para toda a igreja. Ainda hoje, em muitos círculos cristãos, temos muita confusão acerca desse dom. Por isso existe a necessidade, desde a mais tenra idade, de conhecermos sobre este importante dom para a vida cristã. Eu botei aqui embaixo o significado dessa palavra, até botei ela em amarelinho aí, né? Porque pode com certeza gerar dúvida em vocês o que é tenra, né? Tenra idade. Então, tenra idade significa uma pessoa jovem, de pouca idade, significado como vocês, né? Que ele fala aqui da necessidade de, mesmo jovem ou de pouca idade, já existia essa necessidade de conhecer a importância do dom para a vida cristã, esse dom de falar em línguas, tá? Então, essa parte aí, tenra idade, é a mesma coisa de ser jovem ou ter pouca idade. E vamos ao nosso primeiro tópico da lição. A língua estranha como evidência do batismo com o Espírito Santo. O batismo com o Espírito Santo é uma bênção espiritual, fundamental para o desenvolvimento do serviço cristão. Antes, os discípulos estavam acuados, com medo e inseguro, mas depois do batismo, eles se mostraram ousados e destemidos. Meu amigo, essa bênção também é para você, ou para vocês, né, que estão me assistindo aí. A Bíblia relata que é para todos nós que crermos. Além disso, o batismo com o Espírito Santo tem uma evidência física, que é o falar em línguas estranhas. Essa evidência ocorreu no Pentecoste. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Ao contrário do que muitos podem pensar, essa é uma bênção também para o nosso tempo. Ela não está presa ao passado, à experiência da igreja neotestamentária, mas é para todos nós que em todo tempo temos crido em Jesus. Creia você também e poderá desfrutar também você dessa bênção.
E aí nós temos o nosso primeiro revisando com a perguntinha: qual a evidência física do batismo com o Espírito Santo? Tá bem fácil isso aí, né? Muito fácil. Mas vamos lá, respondem, olha lá, se tiver dúvida pode me perguntar lá no WhatsApp, tá? Que a tia responde, antes de vocês continuar para poder não criar confusão aí, tá bom? E nós vamos daqui para o segundo tópico. Passa para o segundo tópico somente depois que vocês responderem essa perguntinha, tá bom? Vamos lá, segundo tópico, a edificação pessoal. Ninguém é obrigado a desejar falar em línguas estranhas, porém, é preciso declarar que existem bênçãos pessoais atribuídas a essa prática, seja na manifestação como evidência física do batismo ou como dom de variedade de línguas. Brandt afirma que, dos 9 dons mencionados em 1 Coríntios 12, do 8 ao 10, somente a um atribui-se a força da edificação pessoal. O que fala em língua estranha edifica-se a si mesmo. E acrescentou Paulo: quero que todos vós faleis línguas estranhas, e dou graça ao meu Deus, porque falo mais línguas estranhas do que vós todos. O termo grego oikodon, empregado por Paulo e traduzido como edificar ou edificação, significa formar ou ser formado. A aplicação deste termo ao homem espiritual conduz à ideia de crescimento e desenvolvimento do espírito. E aí nós temos o nosso segundo revisando. Marque X na opção certa. Que tipo de crescimento obtemos quando falamos em línguas? É o crescimento financeiro? É o crescimento profissional ou é o crescimento espiritual? Então, vocês vão marcar o X aí na pergunta, na respostinha certa, tá bom? Então, vamos passar para o nosso terceiro e último tópico da lição. A edificação da igreja. Vale um alerta importante. A questão do benefício próprio orindo do falar em línguas estranhas, como visto no tópico anterior, né, que a gente acabou de falar, não pode superar as bênçãos do exercício desse dom na vida coletiva da igreja. Por isso, o apóstolo Paulo chama a atenção para a associação desse dom com o dom de interpretação de línguas, que a gente vai falar dele na próxima lição, tá? Na lição 10. Porém, vamos falar ainda um pouco mais das bênçãos do dom de variedade de línguas para a saúde espiritual da igreja. Em relação à manifestação das línguas estranhas e à edificação, temos 3 grupos caracterizados nas escrituras. Línguas que não precisam de interpretação, pois o ouvinte as entende perfeitamente em sua própria língua. Línguas que não têm interpretação, pois esta o cristão fala em ministério com Deus e ninguém entende a não ser que haja intérprete. E língua que tem interpretação, visto que a orientação de Paulo é para que oremos pedindo que nos conceda o dom de interpretar o que elas querem dizer. Logo, quando a mensagem de Deus é entendida ao falar em línguas, ela se torna uma bênção que edifica toda a igreja. Vocês reparam que de todos esses dons maravilhosos aí, né, que vem de Deus, todas as lições sempre fala, né, sempre dá um tópico falando sobre o quanto esses dons edificam a igreja, o quanto ele vem edificando a igreja. Então, todos esses dons são para edificar, entendeu? Então, são sempre para trazer coisas boas, para edificar, para melhorar a vida espiritual da gente na igreja, tá bom? Então, vamos para a correção. Nesse terceiro tópico a gente não tem o revisando 3. Nós, nessa lição, só temos 2 revisando, que é o primeiro tópico e o segundo. O 3, ele vem mais como um complemento aí para nos ajudar a entender melhor, tá bom? E aí a gente vamos para a correção.
Correção do primeiro revisando. Qual a evidência física do batismo com o Espírito Santo? Qual é a evidência? É o falar o quê? Em línguas estranhas. Essa é a evidência do batismo com o Espírito Santo. Porque aqueles que são batizados com o Espírito Santo, eles falam em línguas estranhas. O segundo revisando. Marque X na opção correta. Que tipo de crescimento obtemos quando falamos em línguas? A gente tem crescimento financeiro? Não, né? Crescimento profissional? Também não. É o crescimento espiritual. Como eu estava falando aqui há pouco tempo, que todos os dons de Deus que vêm para a igreja são para quê? Para edificar tanto a igreja como edificar também a nossa vida espiritual. Então, nós crescemos, né, espiritualmente, porque nós vamos tomando ali coisas novas, né, coisas que edificam a nossa vida espiritual. Então, por isso, nós vamos crescendo aí espiritualmente. Bom, crianças, essa foi bem curtinha a lição de hoje, né? Porque nós tivemos aí 3 revisandos, mas só 2. Nós tivemos aí 3 tópicos, desculpa aí o erro. Nós tivemos aí 3 tópicos, mas somente 2 revisando, né? O terceiro foi mais aí para implementar um pouquinho na explicação, mas foi muito bom. Nós falamos sobre línguas estranhas, né? O dom de línguas estranhas e o dom de interpretação de línguas estranhas nós vamos falar na próxima lição, que também vai ser bem legal. Então, peço a vocês que fiquem ligadinhas nas aulas, tá? Para que vocês possam estar também edificando a vida de vocês e crescendo espiritualmente, tá bom? Então, desejo a vocês uma boa semana, um bom final de semana, uma semana abençoada na presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E um beijo e até domingo que vem.